Estamos aqui para falar de Sean Penn e Mel Gibson em O Gênio e o Louco. Vamos adentrar na treta. Muito bem, Bruna, você assistiu O Gênio e o Louco, que estreia agora em maio. Mel Gibson, Sean Penn, grande elenco, para contar uma história real da criação do dicionário Oxford, olha aí. Isso aí. Um filme bom. Foi bom, sabe? importante. Quando eu vi o trailer, eu fiquei um pouco preocupada que fosse uma produção meio baixa e que fosse uma coisa muito burocrática sobre a criação do dicionário, que fosse tipo, quase uma coisa chata, assim. Não pela criação do dicionário, mas aquela questão aristocracia britânica, gente metida besta e problemas. Muito mas não. debate, muito verborrágico. Achei que ia ser isso, mas não. A história vai tomando um rumo que, na minha percepção, a questão do dicionário, em vários momentos, ficou secundária, assim. Na verdade, não exatamente, ela serviu como, assim, a chave para a história se desenvolver, assim, sabe? Mas não, na minha percepção, de novo, não acho que ficou como a principal coisa. A principal O filme coisa... não é a história de um dicionário, até porque o título é O Gênio e o Louco, Exatamente. então deve ter É sobre essa relação dos dois, que é do Mel Gibson e do Sean Penn, como James Murray, o Mel Gibson, que era o filólogo, que era um cara escocês, autodidata, que chegou ali, ele tinha uns amigos influentes, mas, né, por mérito próprio chegou ali, o pessoal sempre desconfiado dele, mas o cara, tipo, sabia muitas línguas e era muito inteligente, conhecia muitos livros e tal, e daí por isso daí ele foi posto à frente do projeto da criação. E o Sean Penn, que daí é um americano, né, então, tipo, se passa em Oxford, mas nenhum deles é inglês. E daí o Sean Penn era um médico do exército que acabou indo para Londres e depois as histórias dele se misturam, assim. E como é que surge essa ideia, assim, a determinado momento eles tiveram esse tal, precisamos catalogar as palavras, precisamos entender o que é a nossa língua, qual é que é o grande estalo para a criação? Nisso já vinham tendo tentativas da criação há alguns anos, e daí botaram o James Murray à frente, e daí ele selecionou uma equipe, fizeram toda uma organização para catalogar as palavras. O lance desse dicionário é que não diz só o significado, ele diz a origem, diz no livro tal de 1425 estava lá, blá, 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 então, tipo, várias referências da origem da palavra. Então era um processo ainda mais exaustivo. E daí eles pegaram e começaram a pedir ajuda do povo. Que o povo, eu li tal livro, tem tal palavra que eu conheço por esse significado, e mandava uma cartinha para eles. E o personagem do Sean Penn, o William Minor, ele estava preso numa instituição psiquiátrica, porque ele matou um homem por engano. Isso aparece no filme. Isso aparece logo no início, assim, as duas histórias deles acontecem paralelamente até que se misturam. Né? Então vai mostrando o Mel Gibson lá com a família dele e o projeto dele e tal. E ao mesmo tempo o Sean Penn, um cara perturbado que acha que está sendo perseguido e mata um homem na rua, que achou que era a pessoa que estava perseguindo ele, mas era um homem de família indo trabalhar. E aí, tipo, depois de é decidido que ele tem que ser encaminhado para uma instituição psiquiátrica, porque daí ele tem algum problema, né? Não matar uma pessoa por engano. Não ficaria impune. Exatamente. E aí... E o Sean Penn sempre tem que fazer um papel meio atordoado, né? Eu ia dizer, que ele é um cara muito louco, né? Ele faz muito bem esse papel. O Mel Gibson também é um cara muito louco. Também. Muito louco. Mas quem mais mostra a sua loucura no filme é o Sean Penn. Apesar de que a questão do gênio e do louco fica identificado como um e como outro, mas depois começa a se misturar um pouco, porque todo mundo tem um pouco de cada, né? Porque, como eu estava dizendo, eles vão pedindo ajuda do povo, e daí o Sean Penn, ele descobre isso lendo livros, porque ele começa a ganhar alguns benefícios, por causa que ele está num estado lúcido, porque ele salvou a vida de um guarda. Ele começa a ficar amigo também do diretor da instituição. E daí ele vai ganhando esses privilégios, e daí ele começa a passar os dias dele inteiro catalogando palavras e se correspondendo com o Mel Gibson. Daí eles vão criando uma relação. Tudo por cartinhas? Tudo por cartinhas, até que o Mel Gibson visita ele e eles estabelecem uma relação de amizade de verdade, assim, né?
Mas um ponto muito legal do filme também é a Natalie Dormer. Ah, sim. Nossa, Marjorie. Marjorie Tyrell. Ela é a viúva do cara que o Champagne matou. O William Minor, no caso, né? E ele começa a enviar dinheiro pra ela, né? E ela diz, eu não quero teu dinheiro, não quero teu dinheiro sujo de sangue do meu marido. Mas aí também ela começa a desenvolver uma relação com ele. Ela começa a ver que por trás da pessoa que matou o marido dela tem um homem transtornado, um homem com problemas, um homem que procura redenção. E aí é muito bonito, assim, sabe? Que a personagem dela tão ingênua, tão bondosa, assim, ver que eu não conseguiria fazer o que ela fez. Muitas pessoas não conseguiriam fazer o que ela fez, mas... Perdoar, sabe? Ver que as coisas são mais complexas, assim. E aí é bem bacana, assim, porque no momento ele tá lúcido, só que de repente ele não tá mais. E tudo começa a se misturar. E aí que eu acho que a história, como eu disse ali, do dicionário ficou meio... serviu como a chave pra tudo, mas ficou meio de escanteio porque virou a relação entre os dois ali. E como... Virou mais uma história de relação, de amizade entre duas pessoas, Exatamente. até 3, digamos. E o dicionário fica meio pra lá. Quase uma história de redenção, assim, sabe? Porque daí ele tá perdido e ele quase vira um experimento dos médicos ali do instituto. E o Mel Gibson vai lá e ajuda ele, e ele também tava meio louco ali. Ele também virou um pouco do louco naquela... Eu preciso terminar esse projeto. Obcecado, ficou Um obcecado. projeto que nunca iria acabar, que demorou muitos hoje anos. não, né? Até hoje está atualizado. sempre em construção, mas que até depois conta ali, né, como é uma história real, eles colocam algumas questões da realidade, né? No final do filme, colocou que, tipo, no século seguinte que foi lançado oficialmente esse dicionário, né? Mas eles ficaram acreditados, isso é legal, né? Você Sim, com contar certeza. a história de como se desenvolveu, uma coisa que a gente às vezes não para pra pensar, poxa vida, dicionário, né? Uma coisa corriqueira, hoje em dia com a internet a gente nem pensa muito em dicionário, né? Exatamente, e, tipo, e que por trás disso sempre são pessoas, né, que têm suas histórias e que, por exemplo, assim, não queriam que o William Minor fosse creditado por toda a ajuda dele, que foi crucial. É o cara que tinha tempo pra escrever. Exatamente, sabe? E não queriam acreditar ele por causa que ele era um assassino. E daí eles vão lá e lutam por isso. Sim. Muito bem, que nota você daria para O Gênio e o Louco? Eu diria nota 3. É um drama muito bom, é interessante que, como a gente estava falando aqui, é uma história real sobre uma coisa muito importante que às vezes a gente não para pra pensar na sua importância. Champagne tá muito bem nesse papel, assim, a gente fica agoniado, assim, pela dor e sofrimento que ele passa no filme. Eu acho que nota 3... É um pouco tiro certo, né? Botar o Mel Gibson e o Champagne pra fazer certeza. 2 grandes personagens históricos. Valeu muito. Bacana. Então tá, ficamos aqui com mais essa crítica de O Gênio e o Louco. Não esqueça de assinar o canal, acionar o sininho, seguir a Vigília nas redes sociais, porque você sabe, a Vigília não para.